da Organização dos Estados Americanos, que defende também a confidencialidade e proteção da fonte. Este dispositivo é fundamental para garantir que informações sensíveis, com denúncias de irregularidades e abusos por parte de autoridades, possam ser publicadas, entendendo que elas são de interesse público. No entanto, ao invés de cumprir com seu dever de Estado de proteção à atividade jornalística, em acordo com resoluções e tratados em que o Brasil é signatário, autoridades públicas apontaram suposta natureza ilegal do conteúdo publicado pelo The Intercept Brasil, cuja fonte é anônima. O objetivo, claro, é de desqualificar ou restringir a liberdade de expressão e de imprensa. Em tempos de necessária defesa da Constituição brasileira e da nossa democracia, queremos reforçar que o direito à liberdade de expressão, onde se inclui o exercício da livre imprensa, ganhou proteção constitucional após os duros anos de regime ditatorial. Outros sim, atentados contra pessoas em exercício de sua liberdade de expressão são incompatíveis com o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos afirmaram em sua Assembleia em 2017 que a atividade jornalística deve ser exercida livre de ameaças, agressões físicas ou psicológicas ou quaisquer outros atos de hostilidade. Além disso, a proteção das fontes jornalísticas constitui um princípio fundamental do direito à liberdade de expressão, dado o valor inestimável do acesso por parte da sociedade à informação de interesse público. Igualmente, em nível internacional, a confidencialidade das fontes é uma derivação das garantias do direito de buscar, receber e difundir informações, premissa consagrada no artigo 19 do pacto acima citado. Sem esta proteção, dificilmente tais informações publicadas inicialmente pelo The Intercept Brasil teriam sido publicadas. Assinam esta nota a Associação Brasileira de Imprensa, artigo 19, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC, Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Coletivo Digital, Federação Nacional dos Jornalistas, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Intervozes, Repórteres Sem Fronteiras. Então, feita a leitura, conforme solicitado, senador Humberto. Agradeço a Vossa Excelência e queria, sem protelar o início da nossa sessão, pedir a Vossa Excelência que pudesse, nessa hora, fazermos todos juntos uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que faleceu esta semana, e dado o caráter que essa sessão tem hoje, que eu acho que é, acima de tudo, uma proposta de defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, tendo sido Paulo Henrique Amorim não só um jornalista que todos nós conhecemos, mas um grande defensor dessas causas e recentemente vítima também, não é, desse clima de perseguição e ódio patrocinado por esse governo, quando foi afastado da condução de um programa televisivo que ele fazia já há muitos anos. A minha sugestão seria que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem a Paulo Henrique Amorim. Acatando o encaminhamento de Vossa Excelência, solicito a todas as senhoras senadoras, senhores senadores e todos os presentes para, de pé, realizarmos um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim.
20 minutos. Tá. Ok? Só uma operação daquele roteiro primeiro, na verdade não tem tempo, porque eles perguntam e você responde. Tudo bem. Ok? Então, dando início, concederemos 20 minutos para a exposição inicial do Sr. Glenn Greenwald. Em seguida, 3 minutos, claro, com a tolerância da mesa, para as interpelações das senhoras e dos senhores senadores e para a resposta do Sr. Glenn. Glenn, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado e bom dia a todos e todas presentes. Muito obrigado, presidente, pelo convite. Estou muito grato pela oportunidade de discutir a reportagem que nós estamos fazendo e as consequências dessa reportagem, que acho que tem consequências profundas e muito importantes para neste país, e também estou grato pela oportunidade de discutir publicamente as ameaças que estão sendo emitidas pelo ministro da Justiça para tentar criminalizar nosso jornalismo, que eu acho que não só aqui no Brasil, mas todos os países no mundo democrático, sempre é uma ameaça grave contra a democracia, qualquer tentativa de criminalizar jornalismo e jornalistas. E eu gostaria de começar lembrando que isso não é a primeira vez que estou fazendo uma audiência neste Senado. 2 semanas atrás estava na Câmara fazendo uma audiência, mas 5 anos atrás eu vim do Senado brasileiro 2 vezes durante a época da nossa reportagem no caso do Snowden, quando estávamos reportando e divulgando como o governo dos Estados Unidos, o governo britânico e seus aliados estava espionando contra as instituições brasileiras, não só o Ministério Minas e Energia, não só a Petrobras, não só o presidente da República pessoalmente, mas também a população brasileira. O governo dos Estados Unidos e a NSA estava coletando bilhões dos dados todos os dias sobre muitos países, inclusive Brasil. E que é muito interessante para mim, lembrando naquela época, e que quando eu vim para o Senado 2 vezes, e quando eu fiz muito reportagem sobre naquele material que nós tivemos por causa da nossa fonte, não tinha nenhum membro do Congresso, nenhum membro do mídia brasileiro que estava nos denunciando. Ninguém estava falando naquela época que nossa reportagem era antiética ou criminoso, apesar do fato que nossa reportagem naquela época estava baseado nos documentos segredos e roubados. Muito pelo contrário. Eu fiquei aqui no Senado 2 vezes e todo mundo nos parabenizaram e agradeceram, porque todo mundo aqui no Brasil conseguiu perceber que essa reportagem era tão importante. E eu trabalhei naquela época com veículos da mídia ou maiores aqui no Brasil. Eu comecei reportando sobre esses documentos roubados com o jornal O Globo, depois com a revista Época, e muitas vezes, acho que 5 ou 6 vezes, a reportagem mais importante com o programa Fantástico, com uma equipe grande das jornalistas na Rede Globo, liderada por uma repórter incrível, Sônia Brigi. E ninguém ameaçou a gente naquela época que devamos ser presos, que devamos ser investigados. Ao contrário, nós ganhamos muitos prêmios. Inclusive, ganhei o prêmio do jornalismo mais prestigioso neste país, o prêmio ESSO, por causa do trabalho que consegui fazer com o jornal O Globo, revelando, de novo, documentos roubados para nossa fonte. Porque jornalistas fazem isso. Nós recebemos informação de fontes
e nós perguntamos a duas perguntas. Esse material é autêntica e esse material está no interesse público de publicar. O público tem o direito de saber disso. E se as respostas para essas duas perguntas são sim, todos os jornalistas no mundo democrático reportam, publicam, divulgam. E é exatamente o que estamos fazendo aqui. E acho que o Código de Ética dos jornalistas brasileiros, o senador, o presidente já disse que a Constituição brasileira protege e garante uma imprensa livre, mas também o Código de Ética dos jornalistas brasileiros são muito importantes sobre essas questões. O artigo 8º diz, aspas, sempre que considerar correto e necessário, os jornalistas resguardar a origem e a identidade das suas fontes de informação. O artigo 9º diz, é dever, não direito, mas o dever do jornalista combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. E o artigo 5º diz a abstração direta ou indireta, a livre divulgação da informação e a aplicação de censura ou autocensura são delito contra a sociedade. E acho que é muito importante também lembrar, naquela época, quando estávamos divulgando documentos muito sensíveis, muitos segredos que vêm dos governos norte-americanos, que vêm dos governos britânicos, obviamente, naqueles governos estou muito indignado sobre nossa reportagem. Era contra a reportagem que nós estamos fazendo, mas ninguém naqueles governos investigaram os jornalistas que estavam fazendo essa reportagem. Muito pelo contrário, quando o Attorney General, naquela época do governo Obama, que é como ministro da Justiça, Eric Holder, foi perguntado, você tem planos para investigar ou para prender os jornalistas que estão divulgando as informações tão sensíveis, tão segredos? Ele respondeu, obviamente não, é impensável numa democracia planejar, prender ou investigar jornalistas por causa do jornalismo que estou fazendo, apesar do fato que eu sou contra o jornalismo que Glenn Greenwald, e The Guardian, e The Intercept, e The New York Times, e The Washington Post estão fazendo. Obviamente, governo democrático não pode atacar jornalismo e jornalistas. E acho que o contraste entre que Eric Holder naquela época disse e que o Sérgio Moro, o ministro da Justiça aqui neste país, estou falando é totalmente radical, muito severo, porque Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais, se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação, que nós estamos sendo investigados e talvez pior ainda, a Polícia Federal que ele comanda, na realidade, nós investigando e também planejando fazer outras coisas. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu li a Constituição brasileira muitas vezes. Eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo, e eu confio muito nas instituições brasileiras
poderosos, inclusive o Judiciário e a STF, para aplicar e proteger esses direitos. Mas a clima que o ministro da Justiça está tentando criar, acho que isso é uma ameaça da uma imprensa livre. Ele está tentando fazer isso de propósito para assustar a gente, para deter a gente fazendo jornalismo. Não vai funcionar, mas é uma ameaça muito grave e por causa disso estava sendo denunciado para muitas organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Eu quero também observar que tem muito poucos senadores aqui presentes que estão com o partido do governo. E eu preciso confessar que estou um pouco desapontado sobre esse fato, porque eu fiquei muitas semanas sendo acusado com acusações muito feias, muito graves e muitos falsos pelos deputados e senadores do partido do governo. E eu gostaria muito de discutir frente a frente essas acusações falsas que eu estou espalhando e falando quando não estou presente. Essa é uma oportunidade para discutir essas acusações na minha cara, para examinar se essas acusações são falsas ou são verdades. Mas, infelizmente, eles não estão aqui para fazer isso e eu espero que eles cheguem para discutir isso, porque acho que a democracia é sempre mais forte quando pessoas podem dialogar. É muito fácil acusar alguém escondendo atrás de um computador. É mais difícil para expressar essas acusações na cara das pessoas. Eu estou aqui para discutir isso e espero que eles tenham a coragem de chegar. Então, quero começar a discutir um pouco sobre meu relacionamento com esse país, porque tem muitas pessoas falando muitas vezes para me atacar, para atacar nosso jornalismo, sempre me chamando de estrangeiro, como tivesse acabado de chegar nesse país na semana passada para interferir com a política brasileira. Isso não é na realidade. Eu não cheguei no Brasil 6 dias atrás, nem 6 semanas atrás, nem 6 meses atrás, nem até 6 anos atrás. Eu moro aqui neste país desde 2005. Então, o Brasil é meu lar, meu único lar, quase 15 anos. E a razão que eu moro aqui é não só porque eu me apaixonei pelo Brasil, pela cultura, pela história, pelas pessoas, pelo espírito nacional, mas isso é verdade, mas também porque me apaixonei com meu marido, que é brasileiro, com quem agora estou casado 15 anos, que está aqui porque ele é um membro desse Congresso como deputado federal. Então, eu não só moro aqui neste país 15 anos, mas também sou casado com um brasileiro 15 anos, David Miranda, meu marido, que está aqui. E em 2017, nós dois adotamos 2 filhos brasileiros que estavam morando num abrigo na Maceió, onde eles nasceram e cresceram, aragoanos, nordestinos, e então agora também não sou só marido do brasileiro, não só sou o residente do Brasil 15 anos, mas também sou o pai muito orgulhoso de 2 filhos brasileiros. E em 2016, nós fundamos um veículo de mídia para fazer jornalismo investigativo independente aqui no Brasil, The Intercept Brasil, e acho que é muito importante porque tem uma campanha para personalizar essa reportagem, sempre falando Glenn Greenwald divulgou esses documentos, esse estrangeiro revelou esses documentos. Isso não é só falso, mas também injusto, porque nós temos uma equipe
compostos por jornalistas e editores brasileiros, exclusivamente brasileiros, que estou fazendo essa reportagem com muita coragem e muito profissionalismo. E acho que é muito importante para entender isso. Nossa equipe é muito jovem, quase todos 24 anos, 28 anos, 30 anos, fazendo jornalismo sobre as pessoas mais poderosas neste país, com esses riscos, com essas ameaças, sem medo, porque eles sabem que do jornalismo é muito crucial, fundamental para a democracia brasileira, para o país deles. Eu não estou fazendo esse jornalismo sozinho, estou fazendo esse jornalismo com The Intercept Brasil, um veículo que eu fundei para fazer jornalismo independente aqui neste país. Em 2017, David e eu criamos ONG que serve como um abrigo para animais abandonados, mas também para empregar pessoas na situação na rua, para ajudar brasileiros que estão na situação na rua, e agora nesse abrigo está crescendo, fica na Maricá, no estado do Rio de Janeiro, um pouco lá fora, no lado do Niterói. Então, minha vida é totalmente baseado neste país. Este país, Brasil, não é um país que estou visitando. Então, quando pessoas falam que eu sou de estrangeiro, para mim é um pouco estranho, porque Brasil não é um país estrangeiro para mim. É meu lar, é onde minha vida fica 15 anos e onde eu vou ficar. Então, todo o jornalismo que estou fazendo é com essa perspectiva, que estou totalmente dedicado para esse país que, para mim, pertence para meus filhos. Quero discutir um pouco sobre o jornalismo que estamos fazendo. E eu acho que isso deve ser o foco desta audiência. O material que nós recebemos da nossa fonte, quando recebemos esse material, a primeira vez que eu falei com nossa fonte já teve todo o material. Nenhum jornalista, nem eu, tinha nenhum envolvimento nas ações para obter e pegar esses documentos. O único papel que nós fizemos era o papel dos jornalistas, receber informação no interesse público. E a primeira vez que eu li esse material não como um jornalista, mas como um advogado. Porque antes de me tornar jornalista, eu era advogado constitucional nos Estados Unidos. E eu li esse material e eu estava chocado, sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu estou olhando para a evidência tão claro e definitivo que esse juiz estava fazendo exatamente o que ele sempre negou, que o coordenador da Força Tarefa do Lava Jato, Deltan Dallagnol, negou explicitamente no livro que ele escreveu e publicou, que ele estava colaborando com Sérgio Moro. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa do Lava Jato. E como um advogado norte-americano, eu estava chocado porque isso é impensável nos Estados Unidos. Qualquer juiz que fizesse o que Sérgio Moro fez, em qualquer caso, menos, inclusive casos muito pequenos, insignificativos, perderia seu cargo sem debater, sem discutir. Mas, sabendo que não sou advogado brasileiro, eu procurei advogados e especialistas brasileiros e eu procurei exatamente aqueles que não são muitos políticos, que não são envolvidos em políticos, que não têm ideologias, e todos
os peritos com quem consultei foi mais chocado e mais indignado do que eu, como não políticos, mas advogados, e eu sabia que essa informação tem que ser divulgado e é exatamente o que estamos fazendo. E agora estamos fazendo em parceiros, não só com nossa equipe do Intercept Brasil, mas também com o maior jornal do Brasil, Folha de São Paulo, com uma revista da centro-direita ou direita que fica 4 anos apoiando e aplaudindo Sérgio Moro, a Veja, que admitiu que eles fez um papel muito importante construindo a mitologia do Sérgio Moro como o padre da ética, mas agora, quando eles tinham acesso para essa arquivo, conseguiram perceber que essa imagem era totalmente falsa. E também outros veículos do jornalismo que também está verificando que nosso material é autêntico e muito grave, inclusive o jornal Estadão, que na primeira semana depois de nossas revelações, depois de 4 anos apoiando Sérgio Moro, publicou um editorial falando que ele deveria renunciar seu cargo público e que Deltan deve ser afastado porque essas revelações são tão graves. Então, vou concluir só falando que eu sou um jornalista, eu não sou político. Eu não tenho fialdade para nenhum partido. Para qualquer pessoa que acha isso, eu posso mostrar muitos artigos que nós publicamos criticando todos os partidos, na direita e na esquerda, inclusive o partido do meu próprio marido, deixando todos os políticos, todos os partidos zangados, porque nós somos independentes. Nós não estamos defendendo um político, nós não estamos defendendo uma ideologia, nós não estamos defendendo um partido, nós estamos defendendo os princípios cruciais e fundamentais para uma democracia. A imprensa livre, o fato que pessoas com poder político precisam transparência e não podemos ter um processo legal sem um juiz imparcial. Esses princípios são os princípios que estão governando o jornalismo que estamos fazendo e que nós vamos continuar de fazer. Então, mais uma vez, eu preciso e gostaria de agradecer muito ao presidente pelo convite e todos os senadores e senadoras presentes aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Glynn. Então, vamos a partir de agora às interpelações das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Vamos, como acho que temos como espaço e o quórum assim possibilita, vamos a cada indagação passar imediatamente para a resposta do Sr. Glynn. Iniciamos com o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 3 minutos para vossa interpelação. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de propor essa audiência pública, agradecer o Glynn, jornalista, que aceitou o convite de estar aqui. E é um momento muito importante da história do nosso país e acho que o que vem sendo revelado tem sido mais importante do que grandes movimentações que fizemos nos últimos tempos em defesa da democracia, em defesa dos direitos conquistados do povo brasileiro, porque essas revelações expõem algo que ainda não conhecemos e não sabemos o que está por trás, que tomou de assalto o nosso país. Então, as revelações feitas pelo Intercept são corroboradas pelos atos formais. Vocês não fizeram jornalismo de jogar uma informação, uma revelação, sem o cuidado de ter
um ato formal na sequência que corrobora, que confirma aquilo que foi divulgado. Os atos formais do juiz Sérgio Moro e do chefe da operação. E isso é suficiente para comprovar algumas teses que nós, o tempo todo, falamos e questionamos a imparcialidade ou a parcialidade do juiz, ou a ausência de imparcialidade. A gente sempre disse que o juiz Sérgio Moro agia de forma parcial, que era seletivo. E os fatos que vocês apresentaram e os atos dos dois e de outros integrantes da força-tarefa são corroborados com os atos formais que vão comprovando a parcialidade do juiz, a seletividade da operação e vai mostrando também uma associação que poderíamos chamar de associação criminosa, porque ela é um conluio entre a acusação e quem julga, ou seja, é uma articulação que dá um poder enorme a um representante do Estado contra qualquer cidadão, qualquer pessoa na condição de réu diante dessa situação. Então, a pergunta mas, contudo, parece, que a gente tem visto, com todas as divulgações, parece que parte da imprensa e das autoridades não dão conta de que essas investigações são sérias e não se movimentam e não tomam iniciativas legais e não têm iniciativas institucionais diante de tantas evidências, de tantos crimes cometidos por membros desta operação. A pergunta é a seguinte: na sua opinião, em que momento começaremos a reverter essa apatia institucional? Porque nós vivemos uma apatia institucional diante de fatos que são consistentes, que são comprovados. É feito a divulgação de uma notícia e essa notícia é comprovada com atos institucionais de membros da operação e as instituições apáticas, as instituições questionando a legalidade, a origem da fonte, como se a origem da fonte fosse o importante numa democracia que garante a liberdade não de imprensa, mas de expressão, que é muito mais profundo do que simplesmente a liberdade de imprensa. Então, a pergunta é, na sua opinião, em que momento começaremos a reverter essa apatia institucional? Que fatos podem desmoronar as convicções falaciosas que essas autoridades e instituições tentam sustentar, dizendo ou tentando caracterizar que é uma ação criminosa a ação de quem liberou ou quem forneceu as informações, os dados, para que vocês pudessem fazer esse trabalho jornalístico que eu quero dizer, fundamental e, ao mesmo tempo, de altíssima qualidade e de altíssima precisão, porque não tem uma notícia que não tenha uma comprovação em fatos objetivos, o que seria suficiente em qualquer país do mundo democrático e com instituições mais atentas e não comprometidas para colocar ou afastar ou colocar sob júdice essas pessoas
até que se pudesse ser concluída uma investigação. Essas pessoas, ao invés de estarem, e aí para concluir, presidente, me perdoe, nós estamos em poucos, na minha opinião, me parece que o juiz Moro, na condição de juiz, cometeu vários deslizes, delitos, e continua praticando esses delitos. Isso deu aqui a um senador prisão preventiva, por ato continuado, por crime continuado. E ele continua praticando o crime agora, disfarçado e sem assumir que está investigando ilegalmente o jornalista que revela aquilo que ele praticou e que é fundamental para a gente consolidar a nossa democracia. Sem esse trabalho que vocês estão fazendo, nós não consolidaríamos e nós não conseguiríamos garantir que essa democracia tivesse um futuro promissor e em cima de dados e fatos reais do que é a realidade que vivemos ao longo desses últimos 10 anos no Brasil. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Obrigado, senador Rogério. Só para informar os senhores e as senhoras membros da comissão, a ordem dos oradores, o próximo é o senador Marcos Duval, em seguida o senador Veneziano, senador Humberto será o próximo, senador Renan em seguida, senador Fabiano Contarato depois, após, senador Lazia Martins após, senador Messias, logo em seguida, senador Paulo Rocha e, se eu não me engano, a penúltima assinatura aqui do senador Jacques Wagner e do senador Jean Paul. Presidente, Vargas. Senador Renan, por favor. A título de sugestão e para o melhor rendimento dessa audiência, que, como colocou aqui o senador Rogério, é fundamental, marca esse momento dramático da vida nacional e das instituições, e como Vossa Excelência tem essa possibilidade, e talvez nós pudéssemos, quando fosse o caso, deixar o convidado mais à vontade, com mais tempo, sim, para que a gente possa extrair daqui o melhor para que o Senado da República faça exatamente o melhor. Essa é uma oportunidade para nós sabermos quantos quilotões tem mesmo essa bomba. Se é uma bomba nuclear, se é um traque, se é uma granada. Eu considero que a presença do jornalista Glyn aqui na Comissão de Constituição e Justiça talvez, já que vamos entrar em recesso na próxima semana, um ponto altíssimo para que, a partir de agora, nós possamos indicar o posicionamento do próprio Senado, já que essa crise toda que está aí, que não pode, evidentemente, ser potencializada, porque ela tem a ver com a democracia, com a economia e com o futuro do próprio Brasil. Acho que se nós pudéssemos, sobretudo o convidado, ter um tempinho talvez maior, quando houvesse necessidade, eu acho que seria muito bom. Perfeitamente, senador Renan, também presidente, já presidente dessa casa anteriormente. Esta presidência temporária, obviamente, terá toda a tolerância para buscar o melhor das interpelações das senhoras senadoras e dos senhores senadores e toda a tolerância também para a exposição do convidado. O nosso convidado nos adiantou que o próximo compromisso dele é às 14 horas. Eu creio, até pela presença na comissão, nós teremos tempo o suficiente. Então, acatando o caminho de Vossa Excelência, teremos todo o tempo. Então, passo de imediato. Tínhamos estabelecido um parâmetro de 3 minutos, pode ser estendido com 5 minutos, e repito, com toda a tolerância desta presidência. Passo para a resposta do convidado, a indagação, a interpelação do senador Rogério, repito, com um parâmetro de 5 minutos para vossa consideração. Em seguida, a palavra será do senador Marcos Duval. Então, muito obrigado pelas perguntas importantes. Acho que
É muito importante para observar que desde o começo da nossa reportagem, o ministro Moro nunca tentou defender o comportamento que nosso jornalismo está mostrando que ele fez. Ele está, em vez disso, tentando fazer um jogo muito cínico, botando na dúvida se nosso material é autêntico, sem alegando numa instância específica que qualquer coisa que nós publicamos é adulterado, falsificado. Ele nunca disse nenhuma vez, nem Deltan Dallagnol, nem um outro integrante da Força Tarefa, que uma coisa que nós publicamos nem Folha, nem Veja, são falsos. Ele está tentando usar insinuações que talvez poderia ser alterado. Mas eu quero enfatizar que não são nós, mas também a Veja e Folha que investigou esse material e concluíram que o material é totalmente autêntico. Por exemplo, Folha, a primeira vez que eles publicaram um artigo baseado nessa acervo, disse no editorial, aspas, o site do Intercept Brasil permitiu que a Folha tive acesso ao acervo que diz ter recebido de uma fonte anônima. Ao examinar o material, a reportagem da Folha não detectou nenhum indício de que ele possa ter sido adulterado. Os repórteres, por exemplo, buscaram nomes dos jornalistas da Folha e encontraram diversas mensagens que, de fato, esses profissionais trocaram com integrantes da Força Tarefa nos últimos anos, obtendo assim um forte indício da integridade do material, e por causa disso continuou reportando esse material. Quando Veja, na semana passada, publicou um artigo de 10 páginas com muito material bem grave e incriminado sobre o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro, também os editores do Veja, disse, aspas, assim como a Folha de São Paulo, também parceiro do site, analisamos dezenas de mensagens trocadas ao longo dos anos entre membros do nosso time e os procuradores. Todas as comunicações são verdadeiras, palavra por palavra, o que revela fortíssimos indícios de veracidade do conjunto. Depois disso, o jornal Correio Brasiliense entrevistou um procurador no Ministério Público que era um integrante destes grupos, das conversas, e esse procurador confirmou que as conversas que nós estamos publicando são totalmente autênticos, e outros jornais, por exemplo, El País, conseguiu investigar o material que estamos publicando e comparar o material para coisas que eles sabem como jornalistas, reportando sobre Lava Jato, e publicou um artigo artigo do procurador no El País coincide com um diálogo vazado por The Intercept, falando que tem muita evidência que tudo que estamos publicando são autênticos. Sobre o conteúdo que o senador perguntou, acho que o material que Veja publicou é muito interessante, talvez mais interessante do que tudo. Por quê? Porque era Veja que liderou essa tentativa, essa campanha nos últimos 4 anos para mostrar Sérgio Moro como o homem mais ético no país, como herói nacional. E a Veja, quando publicou o primeiro artigo, admitiu exatamente isso. Eles disseram, poucos veículos de mídia celebraram tanto o trabalho do ex-juiz na luta contra a corrupção, e mostrou 5 capas mostrando Sérgio Moro na luz muito favorável, como ele era quase um herói, super-herói. Mas então, por que Veja agora está abandonando o Sérgio Moro, que eles apoiaram
4 anos. Eles explicaram por quê. Porque eles também trabalhando no lado dos nossos repórteres e conseguiram, pela primeira vez, ver a verdade que jornalismo e transparência deixa as pessoas ver. E eles explicaram. Da evidência está demonstrando que os desvios de Moro não eram eventuais, mas, na palavra da Veja, revelam de forma cabal como Sérgio Moro exorbitava de suas funções de juiz, comandando as ações de procuradores da Lava Jato. Em suma, aspas, as comunicações analisadas pela equipe são verdadeiras e a apuração mostra que o caso é ainda mais grave. E eu acho que o fato que nós estamos trabalhando juntos, não com veículos da esquerda, mas também veículos na mainstream, como Folha, também revistas na direita que está concluindo a mesma coisa, que o comportamento do Sérgio Moro não só às vezes, mas o tempo todo, era contra o Código de Éticas que governa juízes. Era antiética, era corrupto, corrompeu o processo judicial. É muito importante porque isso mostra que isso não é sobre ideologia. Todos nós temos o mesmo interesse, que nós somos acusados pelo Estado, que nós cometemos um crime, todos nós temos o mesmo interesse para ter um processo justo, que exige um juiz que fica distância iguais entre a defesa e os acusadores, os procuradores, e é imparcial. E todas as informações que nós publicamos até agora e que vamos publicar mostram que Sérgio Moro nunca fez isso. E o próprio integrante do Ministério Público disse na conversa privada exatamente isso, que Sérgio Moro nunca obedeceu ao sistema judicial, mas foi tolerado por causa dos resultados dele. Não sou eu falando isso, não é seu partido falando isso, é os procuradores do Ministério Público falando isso em privado, que agora conseguimos publicar. E acho que isso mostra bem claro que isso é sobre ética, sobre o processo justo e sobre democracia, e não é sobre ideologia, nenhum partido, nenhum político. Obrigado, senhor Glenn. Senador Marcos Duval. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom, perguntar ao jornalista. O Corregedor Nacional do